Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu sempre abri meus vídeos falando em grego e hebraico, Eirene Shalom Adonai, a paz do Senhor. Estamos com a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo de nossa lição se encontra em Efésios 1,17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja Deus. Hoje eu quero deixar o abraço, para uns 3 irmãos, mais essa semana. Cada semana eu vou mandar um abraço. Hoje o meu abraço fica para o meu querido e amado pastor Joussandro Ribeiro, Pastor Joussandro Ribeiro é o vice-presidente do nosso campo e é um apreciador dos estudos e do ensino da palavra. É uma honra tê-lo como meu aluno aqui virtual, mas ele sabe que ele é o meu professor e é uma bênção, É o nosso pastor, professor e um grande pregador da palavra de Deus e um grande apreciador da escola dominical. O meu outro abraço também fica para na cidade mineira de Muriaé. As minhas primas seguidoras também, que está sempre olhando os meus vídeos, assistindo, é a Alessandra Teixeira e a Ana Paula Teixeira. Grande abraço aí, minhas primas. Que Deus abençoe sua casa, sua família, todos os seus aí, E mais um abraço também que eu deixo aqui hoje é para os meus filhos que têm me ajudado bastante aqui, O Emerson, a Ana Paula e a Camila têm me ajudado aqui nas edições dessas aulas abençoadas. Muito bem, vamos para o primeiro tópico de nossa lição. A lição hoje está recheada de grandes bênçãos, grande vitória, grande doxologia, e é uma grande bênção, Muito realmente. A esperança da vocação e a riqueza da glória. Primeiro tópico, lembrando que sempre as nossas lições é da CPAD, para quem não tem muito costume de acompanhar as lições bíblicas, exceto os alunos da nossa igreja. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam de ser iluminados para compreenderem qual seja a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Amados e queridos, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo cada dia mais, para ver quão grande é as bênçãos de Deus. Um rápido exemplo, entra num quarto escuro. Ao entrar num quarto escuro, você vai e você não está vendo nada, está tudo escuro. Aí você aperta o interruptor, vai ver tudo. Vai ver aquele guarda-roupa bonito que você comprou, vai ver os seus móveis que você escolheu, vai ver o encantamento do seu quarto, tudo aquilo que você fez ali, adornou aquele quarto, Então, é isso. Você foi iluminado, você estava dentro dele, mas não estava vendo nada. E de repente acende a luz. É a luz do Espírito Santo
falando de forma espiritual, o crente, ele está na bênção, mas quando abre o entendimento realmente das coisas espirituais, ele passa a enxergar essas bênçãos que nós vamos listar aqui nessa lição tão importante. Ação de graças e intercessão. Nesse primeiro tópico aqui, no item 1, falamos sobre ação de graça. A gratidão é uma das maiores virtudes que tem. A pior coisa que tem é você ajudar pessoas e mais pessoas e ninguém ser grato a nada. Nós temos um episódio na Bíblia que Jesus ajudou 10 pessoas que estavam leprosas, estavam enfermas, e eles queriam a cura. Jesus os curou e foram embora aqueles 10. Mas um pensou bem e falou assim: não, vou voltar para agradecer. De 10 voltou um, né? Para você ver como que o tamanho da ingratidão é proporcional a sempre a parte mais negativa. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus e procuramos aprender com Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele abre a carta aos Efésios, uma grande doxologia, falando sobre, oh meu Deus, tu és maravilhoso, obrigado Senhor pela vida dos Efésios, pela vida dos irmãos aqui nessa cidade de tanta dificuldade religiosa. Então ele faz essa doxologia, essa explosão de glória, aos Efésios. Então a gratidão, seja grato. As pessoas muitas das vezes é ingrato um com o outro, e com Deus também as pessoas acabam sendo ingrato por tudo que ele fez, pelo plano, pela eleição, pela predestinação, pelo sangue derramado ali no Calvário, na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão. As pessoas ficam de uma certa forma comovidas vendo aquele filme, mas é bíblico. Aquilo foi um fato real, que é retratado nos cinemas, nas telinhas da TV, mas nós sabemos pela palavra de Deus. Mateus 28 ali fala sobre a ressurreição, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Marias foram ao sepulcro e Jesus ele foi ressuscitado. E este é um assunto da elevação do poder de Deus que nós vamos tratar, estamos tratando aqui nesse estudo tão importante. Ação de graça, seja grato a Deus por esse dia. Hoje eu estou gravando aqui à tarde, está um sol esplendoroso, um pôr do sol maravilhoso, o sol está prateando o nosso ambiente. Seja grato a Deus por tudo. Você levantou hoje, você respirou, você cuidou do dia a dia, você está bem, está vivo, está andando. Que glória, aleluia, que bênção, Você e sua família estão caminhando aí. Então, seja grato a Deus. A gratidão é uma das melhores virtudes que o ser humano pode ter. E intercessão. Paulo fazia intercessão, o apóstolo Paulo, ele fazia intercessão pelos Efésios. E ele continua aqui dizendo assim, o comentarista continua falando aqui sobre Paulo: o apóstolo se alegra em dar graça a Deus pela vida dos eleitos. Dos eleitos, essa bênção que nós fomos eleitos lá atrás, falamos em outra lição, podemos perder tempo aqui, mas você já sabe que é um eleito. Por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação, Nós fomos adotados, nós éramos rejeitados, aquele zambujeiro, aquela planta que não tinha o valor, rejeitada, Nós fomos aceitos. E isso é uma grande bênção. Paulo intercedeu por nós, pedindo a Deus por isso. E ele continua na sua gratidão aqui. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Deus revelar aquilo que está em oculto. Mostrar a grandeza do poder de Deus aí. Lembra daquele episódio de Balaão? Balaão é um personagem da Bíblia que ele estava montado numa mula e queria passar num certo lugar. E a mula não quis passar, porque a mula viu alguma coisa errada ali naquele caminho ali, e ela empacou ali, e ele batia na mula, porque ele não estava vendo. Uma mula estava vendo as coisas espirituais e o Balaão não estava. Por quê? O homem, quando está fora da presença de Deus, está carnudo, ele não consegue enxergar as coisas espirituais. E Paulo pede para que essa revelação seja dada aos seus servos. Muito bem, vamos aqui para o item 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine. Lembra que eu falei do quarto escuro? Quando acende a luz não ilumina e você passa a enxergar? Exatamente, espiritualmente é dessa forma também. Para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem que seja
a esperança da sua vocação. Essa vocação aqui é uma coisa espetacular. Não é uma vocação, eu tenho vocação para cantar, eu tenho vocação para falar bem, eu tenho vocação para fofoqueiro, né? O pessoal não fala assim, fulano tem uma vocação. Essa vocação aqui é aquela, você estar em Cristo, está adorando a Deus, está louvando a Deus, e você continua de uma forma tão normal, tão vocacional, tão uma coisa assim espetacular. Você faz sem fazer força, você faz sem ser mandado, né? Não tem aquela pessoa que você fala assim, ó, tira essa caneta daqui, aí a pessoa tira essa caneta daqui. Mas tem um lápis também, a pessoa tira a caneta e deixa o lápis. Então, a vocação é aquela vocação que sai do coração. Você serve a Deus com espontaneidade. É como o pai fala com o filho, meu filho, sim senhor meu pai, já está de olho no pai, sabendo que o que o pai está pedindo, vai, não, sim papai, estou indo. Então vocação é isso, a vocação para a obediência. Então quando Paulo fala assim, sobre essa vocação aqui, é uma grande bênção. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, quando a pessoa é iluminada, né, vocacionada, não precisa fazer força não, né? A pessoa vai no automático, servindo a Deus com alegria, não precisa do pastor mandar, do pastor dizer, a pessoa faz, vai fluindo, né? Então podemos dizer que tal esperança divide em ser pelo menos 3 aspectos. Essa esperança dessa vocação, né? A esperança da vocação tem 3 aspectos interessantes: passado, presente e futuro. No passado, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada de que ele teve a iniciativa por meio da eleição. Lembra que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos? Então, essa vocação, né, desde a fundação do mundo nós fomos eleitos, e por isso que nós temos essa esperança hoje. Então essa esperança, essa chamada antes da fundação do mundo já começou. Depois, a outra chamada abrange servir e santificação no presente. Então no presente hoje, no passado Deus chamou antes da fundação do mundo, a eleição. No presente, para a santificação. Você que serve a Deus, você que fala do amor de Deus, você que procura pautar a sua vida dentro da palavra de Deus, você vai procurar viver uma vida de santificação. Tem uma pessoa roubando ali e fala assim, vamos roubar comigo? Fala, você está doido, rapaz? Eu vou entrar nisso não. Tem uma pessoa fazendo fofoca ali na esquina, levantando boato, mal dos outros. Vem cá, vamos falar mal dos outros aqui. Você vai entrar falar mal dos outros? Não, né? Até uma pessoa jogando pedra nos carros na rua ali, fazendo uma arruaça. Vamos fazer arruaça, vamos fazer... Não, você não vai. Então, quem serve a Deus, foge dessas bagunças, né? Ou seja, eu não faço nada disso, mas às vezes eu tenho uma maldade no meu coração, eu tenho uns pensamentos negativos, então eu tenho que pedir a Deus para que tire esses pensamentos, porque às vezes a pessoa não fala, mas pensa, né? E pensa, e às vezes vem informações na sua cabeça. Não tem aquela história que pula da ponte, mata fulano. Então isso é o inimigo. Então no momento do presente é a santificação, que é uma grande bênção oriunda da eleição. E também nós temos a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Nós vamos sentar à mesa com Jesus e vamos participar ali da ceia, lá nas mansões celestiais. É uma grande vitória. Não é isso? As riquezas da glória da sua herança, né? As riquezas da glória da sua herança. Ainda no primeiro tópico aqui nós temos essa grande bênção aqui, ó. As riquezas da glória da sua herança. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, O termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanharão o plano da salvação, tal como o perdão, né? O perdão, por exemplo. Nós recebemos o perdão. Então, o plano da salvação inclui aí o perdão de Deus.
As pessoas, todos pecaram, Romanos 8, e destituídos foram da glória de Deus. E Jesus veio com perdão. Lembra daquela história que eu contei em lição passada de Pedro? Quantas vezes devia perdoar? Então, o perdão é uma riqueza. Tem pessoas que não conseguem perdoar, mas tem pessoas que já conseguem perdoar, né? Como, por exemplo, também vemos a Deus, a Cristo o adorarmos, a adoração, né? Nós temos o perdão do nosso pecado e ficamos livres para adorar o Senhor. Isso também é uma grande vitória, a adoração. E também quando nós fomos adotados por Deus, né? A adoção de filhos, aquele termo, acho que é aramaico, Abba Pai, né? É um termo que fala sobre essa adoção. Hoje nós somos adotados por Deus e passamos a fazer parte dessa grande vitória, dessa grande bênção, dessas riquezas do céu. Muito interessante esse primeiro tópico. O segundo tópico de nossa lição, sobre excelente grandeza e força do poder divino, né? Sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. Nós vemos aqui, o poder divino é imensurável. Não se pode medir o poder de Deus, pode? Não se pode medir o poder de Deus. Ele é imensurável. Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder, que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Irmãos, a sobreexcelente. Excelente já não é uma coisa muito grandiosa? Excelente. E a sobreexcelente? É uma coisa espetacular. A sobreexcelente do poder de Deus é uma coisa muito grande. É traduzida do grego o perbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. O poder de Deus, irmão, é inexplicável. Os cientistas têm descoberto aí que o Sol está explodindo lá nas galáxias e tal, e de uma certa forma é até um perigo para a Terra. Você vê, o poder de Deus, não foi Deus que criou tudo? Deus está no controle, está na palma da mão de Deus tudo. Esse tempo nosso aqui, nós estamos no ano 2020, isso tudo está no controle de Deus, né? Tudo, né, está sob a liderança do Todo-Poderoso, extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, no grego, né? Megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Olha que palavra bonita, a tudo sobrepuja. Então, falar do poder de Deus é algo tão extraordinário que, tipo, o milagre é inexplicável. O médico faz e tudo tem uma norma, tudo tem uma lógica, mas o poder de Deus ninguém explica, né? Não tem estudo, não tem literatura, não tem filosofia, não tem nada que explique o poder de Deus. Quando Jesus passa o mar vermelho, quando Jesus dá vista ao cego, quando Jesus cura o enfermo, ressuscita morto, e aí, né? Então, essa parte que fala sobre, do segundo tópico, a excelência e grandeza do poder de Deus. Todas as religiões, irmãos, fala sobre o poder maior, né? Nós, evangélicos, realmente conhecemos através da palavra de Deus sobre o poder grandiosíssimo de Deus, sobre essas histórias bíblicas tão importantes, tão maravilhosas, sobre a vida, né, de Jesus, né, em Israel, sobre os anos de vida que ele viveu lá, sobre as profecias bíblicas. Então é muita coisa, muito bom, é muito maravilhoso servir a Deus, esse Deus tão poderoso. A força do poder divino. Primeiro, nós vemos aqui, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1,19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concernentes entre si. Primeiro, a palavra operação, que se é traduzida de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Então a palavra de Deus, ela é oriunda do grego e do hebraico. Então as línguas originais hebraicas, elas traduzem e interpretam da melhor forma, né, o que quer dizer a palavra de Deus. Tem pessoas que não dão muita ideia para o grego, irmão fica falando em grego e hebraico toda hora, mas é a língua materna da palavra de Deus, né? E finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. Então Pedro, segunda carta de
Pedro, capítulo 2, versículo 11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina. Então, esse poder é extraordinário, né? São 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Olha só, para encerrar aqui essa parte aqui, desse segundo tópico, 3 exemplos tão importantes da força do poder de Deus. Explica a ressurreição. Como que funciona uma ressurreição, né? 3 exemplos irrefutáveis. A ressurreição de Cristo. Leia lá no livro dos Evangelhos de Mateus, no capítulo 28, e mais, né, algumas referências que você vai ver. A ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou, né? Você vai ler lá calmamente sobre a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, comeu, bebeu, apareceu para mais de 500, apareceu para 2 também na aldeia de Emaús e foi assunto aos céus. E também tem aquele episódio de Lázaro. Lázaro morreu, ressuscitou e depois mataram Lázaro de novo. Mas Jesus, ele foi assunto aos céus, né? E Jesus é a primícia, foi o primeiro a ressuscitar, o unigênito Filho de Deus, e voltará, conforme diz a palavra de Deus em Tessalonicenses 4,13, né? Ele vai voltar, é uma promessa bíblica. Então todas as pessoas devem aguardar, ficar de olho. Às vezes a pessoa fica preocupada que o mundo vai acabar, preocupado que o sol está emitindo fogo para as galáxias, mas vamos preocupar com a palavra, vamos preocupar com a volta de Jesus, né? Vai ser uma grande bênção para a vida de todo mundo. E também a sua ascensão à direita de Deus. Quando ele foi assunto aos céus, que Maria chegou lá e meu Senhor estava aqui, falou com o hortelão lá, né, o homem que cuidava do horto. E ele falou assim, mas aí apareceu o anjo e falou assim, olha, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Outra promessa bíblica aí da volta de Cristo. E também sua elevação acima de todo domínio, né? Aqui onde nós estamos lendo aqui em Efésios 1:21, 1:21, 22. Acima de todo domínio, de toda potestade, de toda força, né? Apocalipse 1:8, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem, vamos para o terceiro tópico de nossa lição aqui. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias dos que dormem, primeiro a ressuscitar. Já ouviu falar em outra pessoa que ressuscitou no mundo antes de Jesus? Jesus é o primeiro fato, é o primeiro episódio, é a primeira narrativa das histórias, de tudo que se fala que uma pessoa ressuscitou. Depois de Jesus, outras pessoas ressuscitaram, né, através do poder de Deus. Mas ressurreição, né, é a de Jesus, é a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. E não é uma obra do poder de Deus? A ressurreição. Foi morto ali, crucificado, né? O arqui-inimigo de nossas almas, o diabo, riu, abusou. Aí agora já era, agora estou no domínio, né? Mas ele foi assunto aos céus e ele voltará. E um dia, conforme, né, a epístola de Pedro lá, um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, vamos aguardar, né? Tudo está acontecendo. Foi uma promessa 1000 anos antes que falou que o Messias viria, que ele nasceria de uma virgem, e Jesus nasceu e cumpriu essa promessa, essa profecia, né? E agora a promessa da volta dele, e a igreja está aguardando, né? Você, a igreja, aguarde a volta de Jesus. Também aqui, Cristo elevado à direita de Deus. Ainda nós estamos no terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação, né? Um exemplo. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita nos céus, né? Então a ascensão de Cristo é referência à promessa messiânica, Salmo 110 e Atos 1:6, as referências. O grau de exaltação para uma posição de honra. A autoridade indica
a completude do triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então, o mal foi vencido, irmão, através de Cristo. Sentado à direita de Deus, né, nas sociedades antigas, né, sentar à direita do rei, no trono, isso é uma grande honra, né? Uma grande honra, isso é uma coisa inexplicável até. Como que pode? O rei permitiu que ele sentasse ali do lado dele, né? Então Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Apocalipse 1:8, como fiz a referência, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade. Pensa. Então, não tem nada neste mundo que é acima de Cristo. Ele é acima de todo poder, toda potestade, do bem, do mal, está acima de tudo, né? Jesus voltará. Ô glória, louvado seja Deus. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16:18, né? Então, a igreja é implacável. Nenhum mal será e prevalecerá contra a igreja do Senhor. Na conclusão aqui, amados e queridos, nós vemos aqui, embebecido com a bênção espiritual, Paulo, o apóstolo, né? Com a bênção espiritual, Paulo mantém a adoração contínua do eterno Deus, do eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem nele. Aleluia! Que Deus possa, amados e queridos, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Seja grato a Deus e interceda também. A intercessão, não tem na vida secular aquela intercessão, né? Por exemplo, digamos que eu sou um diretor de uma grande empresa, né? Ou de uma média empresa, e alguém precisa de um emprego. Ele fala lá com o Paulo, né? Pede uma ajuda aí lá. Não é uma intercessão? Você está intercedendo, né? Ou um outro assunto qualquer, de qualquer certame, você chega e fala, intercede por alguém, né? Às vezes a gente intercede, um filho intercede pelo outro, pai, faz assim, sabe? Cuida disso ou daquilo. Então, espiritualmente também, nós devemos interceder. E eu quero fazer uma intercessão aqui agora para você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que tudo vá bem, tá? Que tudo vá bem, que Deus abençoe de forma grandiosa. Procure ser tranquilo, procure ser pacífico. Não fique apavorado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, não. Se agarre, vou pegar aqui. Se agarre com a palavra de Deus, 66 livros aqui, com 31.000 versículos, com 1.100 e alguma coisa de capítulos, para você ler a palavra de Deus, refrescar a sua memória. Deus abençoe a sua vida, tá? Vou despedir aqui, fazendo essa grande intercessão por você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a todos os seus parentes e amigos, em nome de Jesus. Amém.